Vai lá, Davinho, roda. Alô, galera do Papo de Graça, a paz de Cristo. Meu nome é Marcos, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E antes de tudo eu queria fazer um agradecimento a vocês, agradecer a todos que fazem parte da equipe do Papo de Graça, que tem levado o evangelho genuíno e verdadeiro para várias famílias e edificado, contribuindo assim para o reino de Deus. E eu falo isso com uma grande ternura e com uma grande gratidão no meu coração. Sinceramente, eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas hoje eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não tenha muita relevância para a transformação da vida de um ser humano, mas que despertou em mim uma certa curiosidade. Caio, por que outros povos indígenas, outros povos pelo mundo têm uma lenda semelhante à história da Arca de Noé, ao fato do dilúvio? Muitos povos têm uma história semelhante a isso, que houve um dilúvio na Terra e uma família foi salva. Talvez a resposta seja até óbvia, mas eu gostaria de saber, Caio, será que esses povos vivenciaram o mesmo dilúvio da Bíblia e eles também sobreviveram? Você tem algo para falar sobre isso, Caio? E é isso aí, a minha pergunta é essa, que novamente que Deus continue abençoando a cada um de vocês e em breve quero estar aí no Lago Norte, aí no DF, dando um abraço em vocês, amém? Fiquem com Deus e um ósculo santo. Beijão também, Marcos. Olha, filho, todas as possibilidades juntas, porque isso não tem nenhuma importância, sabia, Marcos? Número 1, é claro, a antropologia carrega os registros de um dilúvio universal, o que prova que houve um dilúvio universal. Óbvio. Segunda coisa, se vários grupos em lugares diferentes viveram a sua experiência Noé e foram salvos por divina advertência, como em todas as culturas dos povos onde há narrativas de dilúvio é dito, são pessoas que se salvaram por divina advertência, e se ao invés de um Noé há 20, 30, 50 Noés no mundo, amém, e daí? Tudo igual. Se, todavia, é conforme exatamente a narrativa bíblica, de que Noé desceu da arca no Monte Arará, e dos seus 3 filhos remanescentes e das suas filhas, o resto da população da terra foi repovoada, amém, e daí? Você está entendendo? É preciso saber o que tem importância e o que não tem importância. A sua preocupação, se é que é uma preocupação para você, Marcos, mas se fosse, ainda seria a preocupação daquele indivíduo que fica grilado, só porque parece que a Bíblia não é uma narrativa universal de todos os episódios acontecidos na sobrevivência humana em volta do planeta, e ela não é mesmo. A Bíblia é desse tamanho. Ela tem a ver com uma linhagem. Ela não tem uma outra proposta de seguir todas as linhagens, acompanhar todas as histórias. O mundo da Bíblia é o mundo daquela linhagem, é o que concerne aquela linhagem, e os que são incluídos na Bíblia são os que relacionaram-se com aquelas linhagens. Não significa que Deus não estava em ação no planeta, Deus nunca esteve preso à linhagem bíblica. A linhagem bíblica é só uma linha mestra para a gente acompanhar um significado de soberania de Deus na relação, né, da intenção de Deus no curso da história de se comunicar com os homens sempre. É isso que você encontra na Escritura. E a culminância das culminâncias disso em Cristo, que era a promessa das promessas. Mas enquanto isso você acha que Deus não estava sendo Deus no mundo em todos os lugares? A Escritura está cheia dessa afirmação. Só a religião amébica é que fica pensando que fora da linhagem de Israel Deus não é o mesmo. Ele é o mesmo Deus para todos os povos. Ele diz isso nos Salmos. Ele diz isso em Malaquias, capítulo 1, quando ele diz, vocês estão pensando o quê? Por que vocês não fecham o templo? Ele fala para os judeus. Lá no livro de Malaquias, fechem o templo. Eu não aguento mais os cultos de vocês, as solenidades de vocês. Vocês me transtornam.
Eu estou estafado de vocês. Quando vocês abrem a boca para falar meu nome, eu fujo. Dá-me um asco eterno. Ou vocês pensam que eu preciso de vocês, Israel? Vocês não sabem, isso é no Velho Testamento. Vocês não sabem que em todas as nações da terra o meu nome é cultuado e são oferecidos incensos e louvores ao meu nome em todas as nações da terra? Oh, meu amigo, isso foi dito 400 anos antes de Jesus nascer. O profeta Miqueias, Deus fala através de Miqueias, fala através de Amós. A mesma coisa, explicitamente. Vocês estão pensando que o êxodo de vocês, quando saíram do Egito, guiados pela minha mão poderosa, foi o único êxodo que eu patrocinei na história? Ah, eu tirei os etíopes da opressão deles, eu tirei os ixos, eu tirei outros povos. Eu sou o Deus de muitos êxodos, tirando gente de muito lugar de opressão. Vocês estão pensando que é um privilégio judaico, hebreu? O profeta Isaías diz o tempo todo que o grande sonho aconteceria quando a graça fosse cada vez mais compreendida por todos os povos. E a trágica conclusão de Jesus é que chegaria a hora em que o nome de Deus seria mais discernido no resto do mundo do que no ambiente dessa linhagem judaica, que estaria toda entupida, empedernida e com o véu na cara. Ora, quem crê nesta mensagem do Evangelho não tem nenhum problema de pensar que Deus não faz acepção de pessoas mesmo. O que você acha que significa que Deus não faz acepção de pessoas? O que você acha? Ou vocês todos acham? Significa, meu querido, que Deus trata o mundo inteiro como Ele me trata. Que Deus ama o cara que você odeia tanto quanto Ele te ama. Que Deus me ama tanto quanto Ele ama aqueles de quem eu não gosto. Pode ser até que Ele também não goste do que pessoas fazem mesmo. Mas nem por causa disso Ele desama aqueles em relação a quem Ele não gosta de nada que o indivíduo faz, e está se tornando. Mas Ele amará com insistência para ver se esse indivíduo é quebrantado pela bondade de Deus, que é a única coisa que nos leva ao arrependimento. Se todavia ele se endurecer para toda a bondade de Deus, ele se fez condenado. Ele é a sua própria sentença. Então, querido, pode haver 1000 Noés e um Noé. Só há um Cristo, um Senhor e um Salvador. O resto é bobagem. Pesquisa no Google o que você acha. Isso era uma questão, sabe quando? 50 anos atrás, quando escreveram um livrozinho chamado E a Bíblia Tinha Razão, os evangélicos bobos, a Bíblia estava certa nisso, naquilo. Aquele livro todo já está errado, a ciência já desbancou esse livro, a arqueologia, a paleontologia, que os caras ficam querendo dar razão a Deus, confirmando histórias da Bíblia com coisas aqui e ali. Parece que isso é que dá razão à verdade. Eles não entendem que a verdade não é uma narrativa, a verdade é uma consciência. Mas não alcança. Eles não entendem isso. É, amigo. A verdade é uma consciência. Beijo, meu irmão. Beijo, tá? Vem me ver TV. O canal é você.